Olá, que bom estarmos juntos, sempre uma alegria, um prazer imenso poder refletir, pensar com você a respeito das verdades bíblicas, uma vez que eu não tenho nenhum interesse em discutir religião, em discutir quem está certo, quem está errado, em discutir doutrinas. Eu digo sempre o seguinte: o amor de Deus me basta, o Evangelho me basta, a pessoa de Jesus é suficiente para satisfazer todas as minhas necessidades, carências, suprir as minhas inquietudes, dar-me paz. Então, o que eu quero com este tempo aqui juntos é pensar em tudo que Deus tem de melhor para nós. Porque de ruim, de mal, já basta o que nós enfrentamos na vida, no nosso dia a dia. A própria Bíblia diz: basta a cada dia o seu mal. Então, se já temos tantos problemas a enfrentar, vamos ainda discutir religião com os outros, ficar discutindo quem está certo, quem está errado, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem tem a doutrina certa, quem tem a doutrina errada. Vamos amar uns aos outros, abençoar uns aos outros, servir uns aos outros, e assim cumpriremos o mandamento de Jesus. Porque a Bíblia nos diz que toda a lei se cumpre neste mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A graça se fundamenta em nossas vidas e nos leva a uma experiência de maior intimidade com Deus e com o nosso próximo, quando nós cumprimos o que Jesus determinou para nós: amarás ao teu próximo como eu, Jesus, te amei. Então, isto para mim é o melhor da vida cristã. Eu não quero saber se Jesus vai voltar em 2012, em 2010, era 2000, se é em 2020. Se ele voltar hoje, amanhã, ou daqui 100 anos, ou daqui 200 anos, eu não sei o dia que ele voltar, quando ele voltar, vai ser segundo a vontade de Deus, porque é Deus quem determina, porque foi isso que ele disse. Ele disse: eu não sei o tempo, eu não sei quando eu vou voltar, isso quem sabe é o Pai. Então, quando tiver que acontecer, vai acontecer. Sendo assim, vamos à graça de Deus. Que graça é esta? A Bíblia nos diz, no Evangelho de João, para você entender bem a questão bíblica, né? No Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia faz uma referência à pessoa de Jesus. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele, a palavra, estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Veja o que diz o versículo 3 de João, capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, que é a palavra. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele, em Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Depois, lá no versículo de número 14, a Bíblia diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E é isso que eu quero destacar para você neste tempo juntos. Jesus, ele que é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Diz a Bíblia que ele se manifestou a nós cheio de graça e de verdade. Cheio de graça, graça que vem de Deus. Graça, favor imerecido, manifestação sublime do amor de Deus, manifestação da bondade de Deus. A Bíblia diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, manifestação da paciência de Deus que nos conduz à salvação, graça de Deus que nos leva a cada dia a experimentarmos o melhor que vem dele, o seu cuidado, o seu carinho, a sua atenção. Deus, ele jamais nos abandonou, ele jamais nos desprezou, ele jamais nos rejeitou. E a prova maior disto é que ele enviou a Jesus Cristo, seu Filho, o Verbo, a palavra, cheio de graça e de verdade. Graça para quê? Graça para nos alcançar, graça para nos abençoar, graça para redimir a nossa vida, graça para manifestar em nós a vida do Filho de Deus. Você e eu podemos experimentar a libertação do pecado, uma vida nova, a libertação dos vícios, a libertação das coisas velhas. Podemos ter a oportunidade de experimentar uma vida nova através de Jesus, através da palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que opera em nós pela graça de Deus. Graça, superabundante graça, como eu disse ontem, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus para manifestar a justiça de Deus e a salvação dele por meio de Cristo Jesus.
você já pode, sim, experimentar a graça de Deus, o amor dele, a bondade dele, a misericórdia dele. Tão somente para desfrutar desta graça de Deus e deste Filho amado, cheio de graça e de verdade, confesse a Jesus como sendo Ele, somente Ele, o seu Salvador e o seu Senhor, e descansa, que o mais Ele fará.